Olá, pessoal. Olha, nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios de revisão. Na verdade, esses exercícios aí, eles estão naquelas listas de exercícios que eu passei para vocês, tá bom? Então, só para ajudá-los na lista, ao mesmo tempo a gente vai começar a nossa preparação para a prova. Então, veja, eu anotei aqui o que a gente está cobrando na lista de exercícios. A gente está pedindo para você determinar pontos críticos, determinar intervalos de crescimento e de decrescimento das funções, estudar máximos e mínimos locais, e calcular os máximos e mínimos globais desse intervalo de menos 4. Então, a primeira função que nós vamos fazer isso é a função, esta função aí, f de x que é igual a x ao cubo, é uma função polinomial do terceiro grau. Tá? Bom, para começar, nós vamos então determinar os pontos críticos. Para determinar pontos críticos, pessoal, você precisa calcular a primeira derivada da função igual a zero. Tá bom? Então, vamos calcular a primeira derivada. Aqui, só lembrando, f' de x é igual a 3x ao quadrado, menos, aqui você passa aqui, vai ficar 12, x derivando, né? Então, derivando aqui a potência, derivando da potência também, mas a derivada de 9x é 9, e a derivada de 3 é 0. Okay? Então, esta aqui é a primeira derivada de primeira ordem. Então, para determinar os pontos críticos desta função, você precisa pegar a primeira derivada igual a 0. Tá? Vamos fazer o seguinte, o que são os pontos críticos? São pontos, são valores de x que anulam a primeira derivada. São os zeros da primeira derivada. Então, f de x igual a zero. Então, tem que fazer isso. Tá? Para calcular para determinar os pontos críticos. Tá? Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Olha, essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Então, você observa que o 3 aqui é fator comum. Eu posso dividir toda essa expressão por 3. Né? Eu vou dividir por 3 porque isso vai simplificar os cálculos. Eu vou pegar tudo isso e dividir por 3. Então, 3x ao quadrado. Por 3 vai dar só o x ao quadrado. Porque x ao quadrado. X ao quadrado. Menos 12 dividido por 3 dá 4. Então, 4x. Mais 9 dividido por 3 é 3, que é igual a 0. Né? Tá? Uma equação do segundo grau. Ela é completa, então, para você resolver, você pode utilizar várias maneiras aí. Uma das maneiras é você usar aquela regra da soma e produto, ou seja, você procura dois números cuja soma dá 4 e o produto dá 3. Tá bom? Então, você pode buscar todos os números com o produto dá 3, por exemplo, 3 e 1. 3 vezes 1, 3. Olha. Depois, menos 3 multiplicado por menos 1 também dá 3. Olha. Faz menos com menos, dá mais. Bom, desses dois pares, aquele cuja soma é 4 é o 3 e 1. Então, uma outra maneira de você calcular isso daqui é usar a fórmula de Bhaskara. Ou seja, você calcula o discriminante delta, só lembrando, tá? Você tem o delta, que é igual a b ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, menos 4ac. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Então, daí nós temos que o delta é igual a 4. É o discriminante delta. Depois que você calcula delta igual a 4, então você parte para calcular, usando a fórmula de Bhaskara, calcular as raízes. Então, daí nós vamos ter, então, pela fórmula de Bhaskara, x que é igual a menos b, olha, o b é menos 4, tá? Então fica menos com menos dá mais, então dá 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. E aí você calcula o x', que é igual a 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, e o x de duas linhas. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 dá 1. Tá, ok. São as duas raízes. Essas raízes, tá? Claro, são raízes da primeira derivada, olha, pessoal. Aqui não são raízes da função, da derivada. Então, ok, eu vou anotar aqui. Eu tenho aqui as raízes da derivada. Para determinar os pontos críticos. Aqui é 1, colocar na ordem crescente. 1 e 3 aqui, ó. São as raízes. Claro, mas a primeira derivada é uma função quadrática, tá aqui, ó. Então, claro que nós sabemos que o gráfico aqui é uma parábola. Como A é positivo, olha, é uma parábola colocada para cima, ou seja, é uma parábola que faz isso aqui, ó. Passando aqui nas raízes, tá bom? A ideia é fazer isso, ó. Vai subir aqui, ó. Por quê? Porque eu estou falando de uma função quadrática com o coeficiente A positivo. Ó. Então, significa, pessoal, que nesse intervalo aqui, a derivada é positiva, porque, olha, observa que o gráfico está acima do eixo. Nesse outro intervalo, a derivada é positiva, porque o gráfico está acima do eixo. E nesse intervalo, o gráfico está abaixo do eixo x, então a derivada é negativa. Bom, aí de posse desses pontos, primeiro você conclui, ó, esses pontos aqui são os pontos críticos. Ó. Tá? Os pontos críticos aí são 1 e 3. Tá? Eu vou escrever isso aí
pontos críticos aqui, tá? Esse aqui é um ponto crítico. Ponto crítico. E esse também aqui é um ponto crítico. Ó. Também é ponto crítico, tá? Ponto crítico. Então, nós determinamos os pontos críticos. Com esse estudo de sinal aqui, você vai determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento da função. Então, olha, onde a derivada é positiva, no intervalo em que a derivada assume sinal positivo, a função, vou repetir aqui as raízes, 1 e 3. Olha, onde a derivada é positiva, a função é crescente. Você representa por esta setinha aqui. Aqui a derivada é negativa, nesse intervalo entre 1 e 3. Então, significa que a função é decrescente desse intervalo. Aqui a derivada é positiva nesse intervalo, então a função f é crescente. Aí, então, você determinou os intervalos de crescimento. De menos infinito a 1 ela é crescente, entre 1 e 3 é decrescente, de 3 a mais infinito é crescente, ok? Só relembrando, a gente já falou isso para vocês. Agora nós vamos fazer o estudo, estudar os mínimos e máximos da função. Os mínimos e máximos locais. É claro que quando eu falo em mínimos e máximos locais, eu estou falando do interior do intervalo. Tá? Eu defini a função entre menos 4 e 4. Então, máximo e mínimo local significa que você está trabalhando no interior do intervalo, ou seja, no intervalo aberto. Ok? Como é que eu faço isso? Olha, eu já tenho os pontos críticos. Então, para calcular máximo e mínimo local, primeiro você determina os pontos críticos e depois você vai calcular então, a segunda derivada. Tá? Dependendo do sinal da segunda derivada, você vai ter um ponto de máximo local e um ponto de mínimo local. Vamos lá. A primeira derivada é isso aqui. Vou escrever novamente. A derivada da função é 3x² menos 12x mais 9. Aí vamos calcular a segunda derivada, a derivada de segunda ordem. A derivada de segunda ordem é aqui, 2 vezes 3 dá 6, então dá 6x. Derivada de 12x é 12, e a derivada de 9 é 0. Aqui, ó, derivada de segunda ordem. Tudo bem? Tá certo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os pontos críticos, olha. Agora você pega os pontos críticos e calcula, vê onde a segunda derivada é positiva ou negativa nesses pontos críticos. Então, vamos calcular. A segunda derivada no ponto 1, olha, você substitui, no lugar de x coloca 1, então vai ficar 6 vezes 1 menos 12. Isso aqui é menos 6, olha. É negativo, esse número aqui é negativo. Menor que 0. Se você tem um ponto crítico e nesse ponto a segunda derivada é negativa, significa que esse ponto, então, esse ponto crítico é um ponto de mínimo local. Já explicamos isso, está lá no conteúdo. Tá? Trata-se de um ponto de mínimo. Desculpa. É um ponto de máximo. Tá? A segunda derivada negativa significa que nós temos então, um ponto de máximo. Então, daqui você conclui 1 é ponto de máximo local. Vamos lá, a segunda derivada. No outro ponto crítico. A segunda derivada, agora o ponto crítico 3. Ó. Vou calcular. Segunda derivada em 3, aí você substitui aqui no lugar do x, você vai colocar 3 para calcular o valor. Vai ficar 6 vezes 3 menos 12. 6 vezes 3 é 18, menos 12, que dá 6. Ó. Isso aqui é positivo. Bom, se nesse ponto crítico a segunda derivada for positiva, então significa que esse ponto crítico é um ponto de mínimo. Tá bom? Então aqui dá 6, tá? 6 e é positivo. Tá? Então isso significa que o 1, tá? Isso implica que o 1 é ponto de máximo local e nesse caso aqui o 3 é ponto de mínimo local. Ou seja, pessoal, os pontos críticos, quando você determina os pontos críticos, você vê que aqui a função ela é crescente e aqui é decrescente. Então, esse ponto aqui, ele se candidata a ser ponto de máximo. Cresce e depois decresce. É um ponto de máximo. Da mesma maneira aqui, ó. Aqui a função decresce e cresce. Então, isso aqui é candidato a ponto de mínimo, mas você não tem certeza ainda. Essa condição da derivada ser zero não é uma garantia que esse ponto é um ponto de mínimo e esse é um ponto de máximo. Apenas eles são candidatos a mínimo e a máximo, e aí você confirma com essa condição de a segunda derivada ser negativa,
é ponto de máximo local, e a segunda derivada vai ser positivo do ponto, então confirma que ele é ponto de mínimo. Então, aqui nós temos a condição que chama de condição suficiente para máximo e mínimo. Ok? Bom, o último ponto que falta te determinar é calcular mínimo e máximo global nesse intervalo. Então, quando eu falo mínimo e máximo global, eu estou levando em consideração não apenas o interior do intervalo, mas também a extremidade. Então, calcular o máximo e o mínimo global, você olha o domínio onde a função está definida. Então, como a função está definida de menos 4 a 4, agora eu tenho que considerar esses pontos que estão nas extremidades. Né? Além dos pontos interiores que nós já calculamos, já vimos quem é máximo e mínimo, agora nós precisamos também verificar na extremidade. Tá bem? Como é que faz isso? Então, veja. Eu vou apagar isso aqui e os outros exercícios que nós iremos fazer, comentar também, tá? Vamos seguir essa mesma ordem aqui, tá? Porque isso é para ajudá-los na questão da lista de exercícios. Vamos lá. Então, eu quero agora determinar máximos e mínimos globais. Tá? E a função é essa aqui. Tá? Então, eu quero determinar, calcular, o objetivo é esse, calcular máximos e mínimos globais. Máximos e mínimos globais. Globais no intervalo menos 4, 4. Então, pessoal, esse estudo de máximo e mínimo local significa que você já está trabalhando no interior do intervalo, tá bem? No interior do intervalo, nos pontos internos do intervalo. Tá? Observa que entre menos 4 e 4, você tem 1 e 3. Olha. Esses pontos estão aqui dentro, eles estão máximo e mínimo local. Agora, você tem que comparar os valores da função nesses pontos com os valores nos extremos aqui. Ó. Ou seja, eu teria que a função é essa aqui. F de x, que é igual a x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 9x, menos 3. Tá? Então, você calcula os valores dessa função nas extremidades menos 4, 4. Então, se eu for calcular o f de menos 4, o valor da função no menos 4, tá? Estou fazendo a conta aí, substituindo, ou seja, no lugar do x eu vou colocar menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao cubo, menos 6 multiplicado por menos 4 ao quadrado, vou substituir o menos 4 aqui no lugar do x. Mais 9 multiplicado por menos 4, menos 3. Bom, fazendo essa conta, então f de menos 4, eu já fiz essa conta aqui no papelzinho para vocês, dá para não perder tempo. Dá menos 199. 199. Esse é o valor de f de menos 4. Bom, claro que para fazer essa conta, se você não souber fazer na mão grande, você pode usar a calculadora também para fazer esse cálculo aí. É melhor que faça assim. Outro, vou calcular o f de 4, ou seja, vou calcular o valor da função nos extremos aqui, o f de 4. O f de 4, você colocou o 4 aqui, vai ficar 4 ao cubo, menos 6 multiplicado por 4 ao quadrado, mais 9 vezes 4, menos 3. Então, efetuando esse cálculo aqui, o f de 4 é igual, já fiz esse conto, deu 1. f de 4 é igual a 1. Bom, eu vou calcular também o valor da função nesses pontos críticos, para ver se esses pontos críticos têm valores maiores ou menores para comparar. Então, no ponto crítico 1, eu vou usar o 1 aqui. Ó. Então, eu vou calcular o f de 1. O f de 1. O f de 1, substitui 1 aqui, 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, menos 9 vezes 1, menos 3. Tá? Bom, fazendo essa continha aí, deu 1 também. E depois o f de 3, que é um outro ponto que é máximo ou mínimo local ali. O f de 3. Na verdade, o 3 é mínimo local. Eu quero verificar se ele é mínimo global. O f de 3 tá, fica 3 ao cubo, menos 6 multiplicado por 3 ao quadrado, menos 9 vezes 3, menos 3. O valor desse cálculo aí foi menos 21.
Bom, pessoal, agora você compara esses valores para ver qual é o menor e qual é o maior deles. Olha, o menor valor que você encontrou aqui foi quanto? Foi menos 199. Então, esse valor aqui é o valor mínimo global, tá? É o menor valor. E o maior valor são 2 horas. O maior valor aqui, você tem... Deixa eu ver se está certo essa conta. Sim. Tá aqui, tem 1. O maior valor aqui é 1, tá certo? Então, deu 1, deu igual a 1 desses 2 pontos aqui. Então, o valor mínimo local, global é menos 199. O menor valor mínimo global é igual a menos 199. E o valor máximo global dessa função nesse intervalo, tá bom? É igual a 1. Foi o maior valor que encontramos aqui. Essa aí você faz por comparação. Tá? Assim você vai resolver, então, essa situação de máximo e mínimo global. Tá bom? Vamos ver mais um exercício que você entende direitinho como é que a gente está fazendo. Outro exemplo, tá? Que vai ajudá-los aí na tua lista de exercícios. Se você ficar com dúvida, né, na resolução dessas questões, você pode entrar em contato pelo grupo, lá pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? A gente vai tirar as dúvidas. Eu fiz aqui uma revisão aí do exercício e você pode perguntar caso tenha alguma dúvida. Um outro exemplo. Então, suponha que eu tenho esta função f de x que é igual a 2x elevado a menos x. 2x multiplicado por e elevado a menos x. Bom, então, da mesma maneira que anteriormente, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos primeiro que você determine pontos críticos, tá bem? Então, você calcula a primeira derivada, tá? Então, a primeira coisa, só lembrando aqui, pontos críticos, tá? Pontos críticos. Como é que faz para determinar pontos críticos? Você calcula a primeira derivada, vai ficar. A primeira derivada da função é igual... Aqui é um produto, né? Derivada do produto, você deve aplicar a regra para derivar produto. Então, deriva a primeira função, a derivada de 2x é 2. Conserva a segunda função, menos e elevado a menos x, mais. Aí conserva a primeira função, multiplica pela derivada da segunda função. A derivada da exponencial é a própria exponencial, multiplicado pela derivada do expoente. A derivada de menos x é menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a menos x, tá? Ou seja, para derivar isso aqui, tem que aplicar a regra da cadeia. Só lembrando aí. A derivada da exponencial é a própria exponencial e a derivada de menos x é menos 1. Tá? Só para lembrar, foi aplicado a regra da cadeia. Muito bem, agora você arrumando aqui, você vai ter a primeira derivada que vai ser igual... aqui, ó, mais com menos dá menos, tá? Ficar 2 menos 2x elevado a menos x. Você coloquei em evidência esse fator comum aí, a exponencial. Para determinar pontos críticos, você tem que pegar a primeira derivada igual a zero. Você tem que fazer isso aqui igual a zero. Olha, você tem um produto, esse produto igual a zero. Para que um produto seja zero, uma das parcelas tem que ser zero. Ora, mas a exponencial não pode ser zero. A exponencial é positiva, ou seja, como essa exponencial é o tempo todo positivo, então o sinal aqui é determinado por esta função. Tá? Então, o sinal da derivada, tá? O sinal da derivada é determinado pela função y, tá? É determinado ou é o mesmo sinal da função. Claro, vou colocar o mesmo da função. É o mesmo da função y, que é igual a 2 menos 2x. Tá? Ou seja, esta função é que vai determinar o sinal. Porque... desculpa, não é questão do sinal ainda. Desculpa, pessoal.
se é igual a zero, uma das parcelas tem que ser zero. Como é? Dá não esse ponto aqui, tá bom? Desculpa aí. Bom, como a exponencial aqui é positiva, tá? Então, para dar zero, significa que esta parcela tem que ser zero. Então, tá? Isso aqui só é zero, esse produto, se o 2 menos 2x for zero. Onde aqui você passa o 2 para o segundo membro e você vai ter, então, resolvendo a equação x igual a 1. X igual a 1. Você passa o 2 para o outro lado, enfim, resolve, você vai ter x igual a 1. Ok? Então, esse aqui é o ponto crítico, tá? O único ponto crítico. Ponto crítico. Ponto crítico. Ok? Bom, além disso, agora eu quero saber onde a derivada é positiva ou negativa, que vem aquele comentário que eu acabei de fazer anteriormente. Bom, como esse aqui é positivo, então o sinal é determinado por essa função, tá? O sinal da derivada é o mesmo. É o mesmo da função, essa função y que é igual a 2 menos 2x. É uma função afim, na verdade. É o mesmo de y que é igual a 2 menos 2x. Isso aqui é uma função afim, tá bem? Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Você igualando a zero, tá? Você tem que x igual, o sinal dessa função, olha, x igual a 1, então você vai ter, então, o sinal da derivada será, então, olha, quando eu igualar a zero, isso daqui vai dar 1, a raiz, 1, ok? Essa função aqui é uma função afim, observa que ela é uma função afim, e o a, o coeficiente a é negativo. Então, o gráfico dela é uma reta decrescente, só para lembrar, tá bem? Você pode fazer essa, então, uma reta assim, ó, decrescente. Isso aqui, para a gente, representa o eixo do x do sistema cartesiano. O gráfico vai ser uma reta assim, decrescente, porque o coeficiente a é negativo. Ó. Uma função afim com o a negativo. Tá? Você pode escrever assim, ou você pode escrever dessa maneira também, menos 2x mais 2, se isso facilitar para você. Tá? Você pode escrever desse jeito. Observa que é uma função afim com a negativo, a reta decrescente. Olha, aqui então significa que a derivada é positiva, porque a reta está acima do eixo x. E para esse outro intervalo, a derivada é negativa. Tá? Muito bem. Isso significa então que a própria função tem os seguintes intervalos de crescimento e decrescimento, que é 1, onde a derivada é positiva, a função é crescente, já falamos isso. Onde a derivada for negativa, a função é decrescente. Certo, pessoal? Que isso aqui é candidato, então, a ser ponto de máximo, né? Porque a função cresce e depois decresce. Um candidato ao máximo. Tá? Mas vamos ver, então. Então, tá aí, os intervalos de crescimento. Ó. De menos infinito a 1 é decrescente. De 1 a mais infinito é decrescente. Daí essa seta aí é apenas para indicar o intervalo de crescimento e decrescimento. Você poderia escrever isso, caso você quisesse, caso fosse necessário, tá? De menos infinito até 1 a função é decrescente, de 1 a mais infinito a função é decrescente, tá? Caso fosse necessário, teria que escrever isso daí. Muito bem, vamos então agora para máximo e mínimo local, tá? Máximo e mínimo local. Máximo e mínimo local. Máximo e mínimo locais. Olha, veja, pessoal. Para determinar máximo e mínimo local, você precisa então usar aquela condição suficiente, que depende da segunda derivada. Na verdade, depende do estudo sinal da segunda derivada. Nós temos, então, que a primeira derivada da função, ou seja, f' de x, aqui você calculou 2 menos 2x, multiplicado por e elevado a menos 3. Você deriva mais uma vez, tá? Então, a segunda derivada será a derivada da primeira, regra da derivada do produto. Deriva a primeira, conserva a segunda. Derivada de menos 2 é 0, e de menos 2x é menos 2. Conserva a segunda função. Mas, agora, conserva a primeira função e deriva a segunda. Derivada da exponencial é ela própria, a derivada de menos x é menos 1. Então, fica menos e elevado a menos x. Tá bom? Usou a regra da cadeia. Bom, arrumando aí, você vai ter, então, a segunda derivada da função será, então, vou colocar, fazer o jogo sinal aqui, vai ficar menos 2 elevado a menos x.
aqui fazendo o jogo sinal, vai ficar menos com mais dá menos, tá? Então vai ficar mais, menos 2 e menos com menos dá mais. Mais 2x elevado a menos x. Logo, a segunda derivada da função, colocando esse exponencial em evidência, vai ficar, então, tá? Menos 2, então fazendo menos 2 com menos 2 dá menos 4, mais 2x. Certinho mais 2x, ok. E o e elevado a menos x. Então, essa aqui é a segunda derivada. Bom, você pode pegar o ponto crítico e substituir e fazer o cálculo do valor. Aplicar a segunda derivada no ponto crítico. O ponto crítico é 1. Então, você vai fazer a segunda derivada no ponto 1. Tá? Então, o que estão fazendo agora, pessoal, é aplicar a segunda derivada no ponto crítico que você obteve. Porque o ponto crítico é um candidato a ser máximo ou mínimo. O que vai definir é o sinal da segunda derivada. Tá bom? Então, para deixar claro isso, o ponto crítico é um candidato. Ele pode ser máximo ou mínimo, pode ser até um ponto de inflexão. E poderá, de repente, não ser nem máximo nem mínimo. Tá bom? Então, vamos calcular o valor da segunda derivada nele. Fazendo a conta aqui, ó, isso vai ser igual, então, menos 4. 4 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 1, 2. Dz elevado, substituindo 1 aqui, dá menos 1. Logo, a segunda derivada no ponto 1 vai ser. Aqui dá menos 2. Menos 2 elevado a menos 1. Olha, a exponencial é positiva, como está menos 2, isso aqui é negativo. Está tudo certinho? Vamos ver se está certo. Está tudo certinho. Tá? É negativo. Se a segunda derivada dá negativo, significa então que esse ponto aqui é um ponto de. Isso implica então que. Se a segunda derivada no ponto crítico é negativa, é porque esse ponto é ponto de máximo. Isso implica que 1 é ponto de máximo local. Ponto de máximo local. Isso. Ponto de máximo local. Está tudo certinho. Não teve nenhum problema. Está tudo ok. Tá? Ponto de máximo local. Bom, e por último, nós precisamos determinar, fazer, na verdade, o estudo de determinar o valor máximo global da função e o valor mínimo global, caso, claro, você tem. Nesse caso, nós temos, né? Porque nós temos uma função contínua, esse intervalo é um intervalo fechado, então sempre tem máximo e mínimo. Tá? Compacto, na verdade. Muito bem. Então, agora, máximos e mínimos globais, tá? Máximo é valor máximo, tá? Valor máximo e valor mínimo global. Máximos e mínimo global. Em menos 4, 4. Nesse intervalo aqui. Então, para calcular, determinar o máximo e mínimo global, você precisa apenas comparar, tá? Aquilo que você calculou no interior do intervalo, ponto crítico aqui, que é 1, que você já viu que ele é ponto de máximo global, e você quer confirmar se ele é máximo ou se ele é mínimo global. Então, como é que faz? Vamos calcular, então, os valores da função. A função é f de x, que é igual, apaguei a função, 2x elevado a menos x. 2x elevado a menos x. Esse é o valor da função, a definição da função. Aí substitui nos extremos aqui. O f de menos 4 é igual a 2 multiplicado por menos 4, vezes elevado a 4. Vai ficar menos 8 elevado a 4. Olha, okay? Esse valor aqui. Isso é um número, okay? Depois o f de 4. O f de 4 vai ficar 2 vezes 4 elevado a menos 4. 2 vezes 4, 8 elevado a menos 4. Tanto faz esse expoente ser positivo ou negativo, pessoal, esse valor é positivo, tá aqui. O e elevado a 4 é positivo, o e elevado a menos 4 também é positivo. Tá? Então, o exponencial sempre é positivo. Tá bem? E o último é ponto crítico. Então, o f de 1, que é ponto crítico, na verdade, ele é máximo local. O f de 1 vai ficar 2 vezes 1 elevado a menos 1. Olha, 2 vezes 1 é 2, elevado a menos 1,
elevado a menos 1 é isso aí, elevado a menos 1. Então, você vê que esse valor aqui é o valor mínimo, tá? Então, temos que menos 18 elevado a 4 é o valor mínimo. Mínimo, porque é negativo também. Mínimo global. E esse valor aqui é o valor máximo, tá? Claro, se esse aqui é o valor máximo, esse ponto é o ponto de máximo, tá? Se esse é o valor mínimo, esse ponto é o ponto de mínimo global, tá? Pessoal, o global, ele poderá eventualmente não ser usado. Você pode falar apenas ponto de mínimo, tá bom? Valor mínimo. Ponto de máximo, valor máximo, tá? Bom, e claro, esse valor aqui, 8 elevado a menos 4, é o valor máximo global. Porque significa, se esse é o valor máximo, que esse ponto 4 aqui é o ponto de máximo, tá? Se esse é o valor mínimo, esse ponto aqui é o ponto de mínimo. Ok, pessoal? Então, esses dois exercícios aí, na verdade, para ajudá-los lá com a nossa lista de exercícios, tá bem? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.